Quantos acharam Colossenses 1 e o verso 10? Vamos ler. Jesus. Glória a Deus. Vamos ler. Isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Repita após mim: frutificando em toda boa obra. Mais uma vez: frutificando em toda boa obra. Amém. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e nós amamos a tua palavra. Nós amamos a tua palavra, Jesus. Obrigado pelo privilégio de estarmos nessa linda festa da colheita, dançando, celebrando e regozijando-nos pelos frutos, pela colheita que o Senhor nos deu de almas de 2023 e de 2024. Nós temos muito a te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor tem sido fiel, porque a tua palavra não falha, a tua palavra tens frutificado em nosso meio. Por isso honramos a ti nessa noite. Fala poderosamente a cada um de nós. É a minha oração no nome poderoso de Jesus. E você diz: o nosso maior desafio como crente, como cristão, é viver de modo digno ao Senhor. E o que seria viver de modo digno ao Senhor? Dá para escutar, irmão? Pessoal aí atrás, está ouvindo bem? O desafio hoje está difícil, mas vamos lá. O que seria viver de modo digno ao Senhor? O que seria viver para agradá-lo? Existem alguns temas, alguns tópicos que a Bíblia nos revela a respeito de uma vida que agrade a Deus. Sem sombra de dúvida, o primeiro pensamento que nos ocorre é uma vida de obediência. Está correto. Uma vida em obediência a Deus é a melhor maneira de agradá-lo. A obediência resume tudo o mais que nós poderíamos falar aqui. Uma vida em obediência a Deus, em todos os seus preceitos, resume tudo que nós podemos discorrer nessa breve reflexão. Mas permita-me aprofundar um pouco mais com você, porque a palavra nos fala que para agradarmos a Deus, nós precisamos de fé. Nós precisamos de quê, crente? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Então viver por fé é uma maneira de uma vida honrosa, uma vida digna ao Senhor. Viver no Espírito e não na carne, como diz Paulo a Gálatas, nos Gálatas capítulo 5 e o verso 16, também é uma maneira de viver ao Senhor. Viver no Espírito. Jesus disse que aqueles que o amam, eles guardam a sua palavra, em João 14 e o verso 15. Então viver pela palavra, amar os preceitos do Senhor, também é viver de modo digno. E eu poderia falar de tantos aspectos, eu poderia falar de tantas outras coisas, mas existe um aspecto que eu quero falar com você nessa noite, a respeito de uma vida que agrada a Deus. Qual é esse aspecto, pastor Bruno Garreto? O que Paulo diz na parte B do versículo: frutificando em toda boa obra. Repita após mim: frutificando em toda boa obra. Eu quero falar desse aspecto porque é uma maneira de agradar a Deus quando nós frutificamos. Porque desde que fomos criados, olha comigo o texto de Gênesis capítulo 1 e o verso 28. Põe na tela para mim, pessoal. Gênesis 1 e o verso 28. O texto sagrado, ele diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Desde que o homem foi criado, uma ordem imperativa de Deus ecoa dentro de nós. Esse eco não se perdeu no jardim.
esse eco, essa voz de Deus ecoando nos nossos corações, permeia até os dias de hoje, e assim será até o retorno de Jesus. E o que essa voz diz? Ela diz: multipliquem-se. Ela diz: sejam férteis, porque é um processo natural da vida. A fertilidade é um processo natural da vida, a fecundidade. Uma árvore, ela se multiplica, animais se multiplicam, nós, seres humanos, nos multiplicamos e crescemos. E uma maneira de agradar a Deus é quando nós, seus filhos, seus discípulos, cristãos, também nos multiplicamos, também frutificamos na obra de Deus. Por isso enfatizo quando Paulo diz: frutificando em toda obra de Deus. Então a frutificação é um processo natural. E você pode perguntar: pastor, e do que se trata esses frutos? Quando Paulo fala sobre fruto, quando a palavra fala sobre fruto, pastor, do que a palavra está falando? Nós estamos na festa da colheita, irmãos. Há uma ornamentação lindíssima que nos fala de colheita, que nos fala de frutos, nos fala de sementes, nos fala de feixes, nos fala de um celeiro onde se armazena grãos, novas sementes. Então, do que a palavra está falando? Do que a palavra se refere quando ela fala de frutos? Bem, eu poderia falar de tantos aspectos aqui, irmãos, mas o tempo não nos permite. Eu quero ser breve nessa reflexão, mas me dê um pouquinho de tempo para que eu possa explanar esse assunto com você. Nós temos, por exemplo, uma fala de Paulo a respeito de frutos. Veja comigo, Paulo, ele diz que uma vida generosa, uma vida piedosa, são frutos. Isso está em Romanos capítulo 15, do verso 16 até o 28. Você pode ler em casa. Você que está assistindo agora no YouTube, você pode conferir aí na sua Bíblia. Mas uma vida generosa, uma vida piedosa, fala de frutos. João Batista, ele também pensava do mesmo jeito. João Batista, cheio do Espírito Santo, ele compartilhava a esse respeito, porque quando ele pregando às multidões, quando ele pregando aos fariseus, aos saduceus, quando ele pregando ali, as multidões disseram: e agora, o que nós faremos? João Batista dizia: olha, o machado já está posto à raiz, e toda árvore que não der fruto, o Senhor corta e lança fora. Então a multidão pergunta a João Batista: e agora, o que nós faremos? E João Batista, em uma resposta linda, numa resposta bela, ele diz o seguinte: Lucas capítulo 3, o verso 11. Põe na tela para mim, filho. Lucas capítulo 3, o verso 11, tem uma resposta lindíssima de João Batista. Ele diz: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Verso 12. No verso seguinte ele diz: alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Verso 13, João Batista diz assim, ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Verso 14, ele diz o seguinte, vamos lá. Então alguns dos soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Isso fala de uma vida piedosa, de uma vida generosa, que são frutos. Isso fala do tesidecar, praticar os atos de justiça. Mas vamos avançar um pouco mais. Paulo, ele menciona que os hábitos comportamentais dos crentes é o fruto do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Paulo diz em Efésios capítulo 5 que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E esse fruto da justiça, meus irmãos, brota de um coração que teme a Deus. Isso está em Filipenses capítulo 1 e o verso 11.
A palavra também fala que a nossa adoração, o nosso louvor é o fruto dos nossos lábios. Hebreus capítulo 13, o versículo 15. E eu poderia falar para você de tantos outros aspectos que simbolizam os frutos na vida de um homem ou de uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas eu quero falar de um aspecto. Eu poderia falar da generosidade, eu poderia falar da piedade, eu poderia falar dos atos de justiça, eu poderia falar dos hábitos comportamentais dos crentes como fruto, eu poderia falar de bondade, justiça, retidão, eu poderia falar de boas obras, eu poderia falar de louvor a Deus, porque tudo isso reflete os nossos frutos, representam os nossos frutos. Mas eu quero falar, querido, de um aspecto que Paulo enfatizou a respeito do que simboliza ou do que seria esse fruto na vida do crente. Sabe o que é? A conversão. O que é, gente? Deixa eu testar se você está ouvindo aí atrás. O que seria esse fruto? A conversão. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Paulo, em 1 Coríntios 16, Paulo se refere à família de Estéfanas como os primeiros frutos colhidos na Acaia. Depois Paulo vai falar do seu desejo por ganhar alguma alma, algum fruto entre os romanos. Capítulo 1 e o verso 13 do livro de Romanos. Escrevendo à igreja em Colossos, Paulo diz que o evangelho crescia, se propagava. E Paulo diz que isto se refere à frutificação em todo o mundo. Isso está em Colossenses capítulo 1, que acabamos de ler. Então eu concluo, igreja, que frutificar é ganhar almas. Frutificar é o quê? Frutificar é o quê? Ganhar almas. Proclamar a mensagem é sinônimo de frutificação. Anunciar o evangelho de Jesus é sinônimo de uma vida frutífera. Todo crente foi chamado para frutificar. Todo crente foi chamado para ganhar almas. Todo crente é chamado para ter uma vida que honre a Deus por meio dos seus frutos. Então vira para o teu vizinho e diga: vizinho, você é chamado para ganhar almas. Diga: e eu profetizo que você é um ganhador de almas. Você é frutífero. Você não é estéril. Você é frutífero no nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Se é para Jesus, tem que ser forte. Aleluia. Então me dê mais alguns minutinhos para me encerrar essa reflexão. Até aqui foi a introdução para você. Você aprendeu que é chamado para ganhar almas. John MacArthur, ele diz o seguinte: o fruto é a marca de cada indivíduo redimido. Vou repetir: o fruto é a marca de cada indivíduo redimido. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, eles demonstram uma nova maneira de viver. E esse viver corresponde ao seu novo nascimento. Por isso eu afirmo, como cristãos, escuta bem, como cristãos, não podemos deixar o tempo passar e não nos preocuparmos em ganhar almas. Deixa eu fazer uma pergunta retórica, não precisa responder. Responda para você, no seu íntimo: quantos aqui já ganharam uma alma para Jesus? Quem já teve o privilégio de evangelizar, falar de Jesus para alguém, anunciar as boas novas de salvação para alguém, e esta pessoa
pela graça do Espírito Santo, entender a mensagem e se converter. Se você ainda não ganhou uma alma para Jesus, irmão, eu quero estimular você. Não encerre 2024, sem ganhar uma alma para Jesus, pelo menos. O texto de João 15, põe na tela para mim. João 15, o verso 8, é poderoso para nós. Evangelho de João 15, o verso 8 diz que o Pai é glorificado quando nós frutificamos. Vamos ler o texto. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quando que Deus é glorificado na minha e na sua vida? Quando nós frutificamos. E eu já explanei para você o que pode ser esse fruto. Mas sem sombra de dúvidas, ganhar almas, evangelizar, cumprir o seu ID é a melhor maneira de glorificar a Deus com a sua vida. Porque o ID de Jesus não é para alguns. O ID de Jesus não é apenas para o nosso ministério de evangelismo. Não é apenas para o ministério Atos de Justiça. Não é apenas para os pastores e para os líderes de célula. O ID de Jesus é uma ordem imperativa a cada um de nós. Jesus não pergunta se você tem tempo. Jesus não pergunta se você pode fazer. Jesus não pergunta se der para você, faça. Não, irmãos, é uma ordem imperativa e nós precisamos cumprir o nosso ID. E nós seremos cobrados se não cumprirmos o nosso ID. E a Iba Chapadinha escolheu a ferramenta chamada célula para te ajudar a cumprir o seu ID. Vou repetir. A Iba Chapadinha, a Iba São Luís, a Iba no Brasil inteiro, irmão. E fora do Brasil, na China. Viu, meu editor? Corta isso na edição. E por que tem que cortar, pastor? Porque lá é proibido. Então o nosso missionário corre risco de ser deportado. Nós temos célula. A Iba Chapadinha não está de fora desse movimento. Nós escolhemos a célula porque eu acredito, irmão, que quem entendeu o sacrifício de Jesus na cruz não fica calado. Quem entendeu o sacrifício de Jesus na cruz não consegue se conter. A mulher samaritana não se conteve, ela pregou para 10 cidades. O endemoniado de Gadara, depois de ser liberto, ele não se conteve, ele pregou a 10 cidades. Maria Madalena, depois do encontro com Jesus e ter a vida transformada, ela não se conteve, ela se tornou uma membro ativa do ministério de Jesus. Ei, crente, eu poderia falar de tantos outros personagens. Deixa eu perguntar para você, você já se deu conta daquilo que Jesus fez por ti e que você não pode se calar? Você não pode se calar, porque se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E as pedras aqui está falando daqueles que não são cristãos. Se você se calar, alguém vai falar no seu lugar. Eu estava almoçando com os meninos hoje, e na roda de conversas eu amo sentar à mesa. E sentados ali à mesa, a gente conversando, assistindo um podcast edificante. E o Espírito Santo me lembrou de uma vez, irmãos, que eu estava indo para São Luís, eu estava indo dentro de uma van, isso faz alguns anos. Eu estava indo dentro de uma van para São Luís, e no meio da viagem o Espírito Santo disse, levanta e prega. E eu me acovardei, irmãos, eu não falei, eu não me levantei para pregar naquele dia. Eu fiquei mal, a minha alma ficou angustiada, meu espírito ficou angustiado, eu dei febre, eu passei muito mal, eu fiquei deprimido. E eu orei e eu disse, Senhor, me dê uma nova oportunidade de falar do teu amor. E aí depois, eu estava dentro de um ônibus em São Luís, num coletivo. E o Espírito Santo disse, levanta e fala. Eu tremi as pernas, eu perdi a cor, a voz embargou.
Mas eu levantei. Eu disse: pessoal, me dê um minuto da sua atenção. Eu quero falar de Jesus para vocês. E ali no meio daquele ônibus, irmãos, eu me levantei pela graça de Jesus e falei do seu amor. Sabe por quê? Porque nós não podemos nos calar. Nós precisamos falar do que Jesus fez por nós. E quem concorda, aplauda bem forte ao Senhor nessa noite. Aleluia! Eu já contei essa história algumas vezes. Eu estava em Mata Roma, todos sabem que eu sou filho de Mata Roma. Nasci aqui no APA, então tenho dupla cidadania. Minha esposa ano passado recebeu a cidadania chapadinhense. Eu recebi um título de menção honrosa, porque eu já sou filho de Chapadinha também. Mas fui criado na cidade de Mata Roma, pastoreei lá por bom tempo, de 2015 até 2018, basicamente. E uma vez eu estava nos Correios, que era uma unidade bancária daquela época, do Banco do Brasil. E eu estava para pagar alguns boletos lá e estava na fila esperando. De repente entram alguns assaltantes. E aquele homem tocou o pânico, puxou a arma, puxou o revólver. Eu estava do lado de um primo, vou preservar o nome desse primo. Eu estava do lado de um primo, um homem assim de quase 2 metros de altura. Um homem zarrão, pesando 100 e poucos quilos. Um baita de um homem, jogador de basquete assim, dessa altura. E eu estava do lado dele, de repente ele ficou apavorado. E ali eu comecei a pregar para aqueles assaltantes. Eu disse: ei! O cara estava no caixa com o revólver na mão. Eu disse: ei! E ele virou para mim e disse: eu quero te dizer uma coisa. Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Quando eu comecei a pregar para o assaltante, o meu primo bateu na minha perna: te cala, cala tua boca. Eu não posso aqui dizer os nomes, né? Que ele dizia: cala tua boca, nós vamos morrer, cala tua boca, cala tua boca. E quanto mais ele mandava eu calar, eu dizia: ei, Jesus te ama, larga essa vida, Ele tem um plano para você. E meu primo mandando eu calar a boca, e quanto mais ele mandava eu calar, mais eu levantava a voz e pregava para aquele assaltante. Sabe o que ele disse? Ele disse: gente, eu não quero o dinheiro de vocês, eu quero só o dinheiro do governo. Faz o seguinte, todo mundo paga os boletos e depois eu recolho o dinheiro. E aí todo mundo foi para a fila, pagou os boletos e ele fez a loucura dele. Mas ele ouviu a mensagem de Jesus. Vira para esse crente que está do teu lado e diga: crente, não te cala. Diga: Deus te deu uma missão, crente, e você deve cumprir onde Ele te colocar. Deus vai colocar você, querido, em lugares inusitados, e Ele quer que você fale. Pode ser num assalto. Quando eu sofri um acidente em 2011, 9 costelas quebradas, você sabe decorado isso, 9 costelas quebradas, pulmão rasgado, fígado rasgado, meu baço esbagaçado, meu braço esquerdo quebrado em 3 lugares, minha clavícula quebrada. Eu estava no leito de um hospital, na minha frente tinha um homem chamado Jorge. Esse homem sofreu um acidente, todos no carro morreram e só o Jorge sobreviveu. Eu do leito de UTI, todo quebrado, eu gritei: ei, Jorge! Sabe por que tu tá vivo, Jorge? Porque Deus tem um plano na tua vida, Jorge. Todos morreram, mas você sobreviveu, Jorge. E ali, irmãos, naquele leito de UTI, para a glória de Deus, eu anunciei o evangelho para aquele rapaz. Não se cale. Não se cale. Fale de Jesus no seu trabalho. Fale de Jesus onde você estiver. Enquanto ainda no Brasil nós temos a oportunidade, meu irmão, frutifique sendo um ganhador de almas. Eu não sei o que você faz da vida. Eu não sei qual é o seu emprego, qual é o seu trabalho. Mas como mensageiro do Senhor, como seu pastor que lhe ama, eu preciso te dizer: pregue o evangelho de Jesus aonde o Senhor te plantou. Vença a timidez, vença o medo, vença o embargo na voz.
Você foi chamado para ser um ganhador de almas. Obrigado por esse amém ali atrás. Eu vou repetir. Você foi chamado para ser um ganhador de almas. Se é para Jesus, aplauda e faz barulho, pelo amor de Deus. Aleluia. Eu tenho declarado e profetizado, irmãos. Nós vamos ter 3 cultos no domingo aqui na igreja. Um culto de manhã lotado. Pelos olhos da fé, você consegue ver isso? Porque o que limita você é a sua visão. O maior inimigo, aliás, é a sua vista. O maior inimigo da tua visão é a tua vista. Vista é aquilo, é a função dos teus olhos, mas visão é a função do teu coração. Então o que te limita, irmão, é a tua vista. Eu não ando pelo que vejo, disse o apóstolo Paulo, eu ando pelo que creio. Então eu creio que essa igreja vai ter uma galeria em U. Vai ter uma galeria aqui, uma galeria no fundo e outra aqui. Eu vejo essa igreja tratada acusticamente. Eu vejo essa igreja climatizada. Eu vejo essa igreja com a melhor estrutura de som, painel de LED e iluminação. E eu vejo essa igreja com 3 cultos no domingo. É para a glória de um homem? Não, porque eu nem sei se eu vou estar aqui. Eu estava em Matarroma e eu pensei que eu ia morrer em Matarroma e não, eu estou aqui. Mas eu não sei o meu amanhã. Meu amanhã pertence a Deus. Eu posso estar numa nação, eu posso estar na glória, não sei. Então não é para minha glória, irmãos. Não é para levantar o nome do Bruno Garreto. Não é para levantar a placa Iba Chapadinha. Não, não. É para exaltar e glorificar aquele que nos chamou para ser frutífero, aquele que nos chamou para produzirmos frutos dignos de arrependimento. Vamos ler esse último texto para a gente encerrar. Mateus capítulo 3 e o verso 8. Olha que palavra forte. Pessoal, minha água acabou. Socorre. Vamos já encerrar, gente. Mateus capítulo 3 o verso 8 diz assim: tem fruto que mostre o arrependimento. Outra tradução diz: produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista está exortando as pessoas a ir além das palavras. Ele está dizendo: olha, troque a sua conduta, mude as suas atitudes, mude o seu comportamento. É claro que João está falando aqui de atitudes, é claro que João está falando aqui, querido, de comportamento, dentre tantos aspectos que eu já falei com você, do que significa frutos na nossa vida. Mas olha que interessante, o termo fruto, nessa palavra, significa recolher frutos para a vida eterna. Está falando de quê? Recolher frutos para a vida eterna. Está falando de quê, gente? Almas. Está falando de quê? Almas. Então João Batista está dizendo: olha, ganhem almas. O fruto de vocês deve ser o sincero arrependimento. Ei, querido, eu quero dizer para você nessa noite: Jesus incentivou os seus discípulos a produzir frutos, mas ele também criticou os discípulos que eram infrutíferos. Então nós precisamos sim frutificar. Nós precisamos sim ganhar almas. Nós precisamos sim falar de Jesus por onde quer que formos. E eu encerro lendo Tiago, capítulo 5, verso 20. De verdade, eu vou encerrar lendo esse texto, porque eu quero orar pelos nossos líderes de célula. É só uma breve reflexão nessa noite. Tiago 5 e o verso 20 diz: lembrem-se disto, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Esse é o convite para nós, irmãos. Você tem a responsabilidade de levar a mensagem aos ouvidos dos pecadores. Já dizia o príncipe dos pregadores. E o Espírito Santo, ele conduz ao coração. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos uma ferramenta maravilhosa que é o Projeto Salvação. Tem a tela aí, Mateus? O Projeto Salvação. O Projeto Salvação consiste em você orar por 3 amigos, 3 pessoas do teu convívio. Pode ser a pessoa onde você compra o pão, pode ser a pessoa que você faz o seu cabelo, a sua unha, pode ser o vizinho do seu bairro, um parente.
Mas o projeto de salvação fala de nós orarmos e jejuarmos por 3 vidas. Evangelizar, trazer para o culto, levar para a célula, levar para as programações da igreja. Eu quero motivar você, crente, faça o projeto de salvação. Se desperte a orar por 3 pessoas em 2024. Eu tenho certeza que quando chegar no final do ano, você terá ganho essa alma para Jesus. E você terá frutificado. Eu encerro essa reflexão com um vídeo. Prepara o vídeo para mim, Mateus. Eu encerro essa reflexão com um breve vídeo. Eu quero passar para você. Pode apagar todas as luzes para mim, para ficar melhor. É um vídeo rapidinho, curtinho, mas que traz um sentido para nós, do desafio que temos em frutificar. Pode apagar essas também, Tasso. Consegue ficar bem legal? O som tá ok? Então assista esse vídeo rapidamente. Uma pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do ministério de jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja e eu estava lá com os meus alunos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos e não para ser influenciado por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não. Eu fui pastor por 20 anos. De uma igreja com 1.000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente,
no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias. Eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo